Olá, doutores, mais uma vez, para quem chegou agora, estava aguardando os minutinhos para poder começar, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui pelo Livre Educacional, nessa nossa preparação para a segunda fase do exame de ordem, do 31º exame de ordem. Espero que estejam todos bem, espero que esteja correndo tudo na mais perfeita paz e vamos seguir nessa tocada rumo à nossa vermelhinha, né, rumo à nossa aprovação. Grande objetivo da aula de hoje, a gente vai trabalhar questões. Então, o objetivo hoje é fazer, ao final da aula, uma questão, bem como trabalhar um pouquinho noções de fase pré-processual e teoria tripartida do crime. Então, os nossos objetivos são esses. Caso, eventualmente, não dê tempo, né, como a gente já sabe, fica para uma próxima live, uma próxima oportunidade, mas creio eu que a gente vai ter tempo de fazer isso sim. Lembrando que eu peço que vocês desliguem os microfones, né? Mantenham aí os microfones desligados para que a gente possa prosseguir em ordem durante a nossa live. O material está disponível nessa barra inferior, novamente, como de costume, na aba anexo, vocês podem ter acesso ao material da aula de hoje, que é, na verdade, nada mais nada menos que um roteiro, que a gente vai usar bastante a apresentação pelo PowerPoint. Tudo bem? Então, vamos iniciando devagarinho, vamos com tranquilidade, para quem entrar não pegar do meio do caminho para frente o barco, senão vai ficar um pouco complicado de compreender. E de qualquer forma, vamos já tocando o barco, mas numa tocada mais leve para poder esperar a galera que ainda está conectando, que ainda está entrando na nossa live. Então, como eu disse, né, o nosso objetivo inicial é trabalhar a fase pré-processual. E essa fase pré-processual vai de uma possível prisão em flagrante delito até a opinio delicti por parte do Ministério Público. E aí que eu já faço desde já uma ressalva. O que nós vamos ministrar na aula de hoje é de acordo com o edital dos senhores. E de acordo com o edital dos senhores, publicados há muitos e muitos e muitos anos atrás, desde todas essas questões acontecerem, né, antes dessas questões acontecerem, não pode ser cobrado dos senhores o pacote anticrime que não estava em vigor quando da publicação do edital do 31º exame. Então, vocês têm que ter muita atenção com relação a isso. Por quê? Se eventualmente vocês forem consultar agora, por exemplo, um dos artigos que a gente vai trabalhar, que é o artigo 28, na internet, vocês vão encontrar a redação que está em vigor agora. Só que essa redação não cai na tua prova. A redação do artigo 28 que cai na tua prova é o que já foi revogado, mas é o que estava em vigor quando da publicação do edital. E como nenhuma norma nova publicada em vigor após a publicação do edital pode ser cobrada, você tem que ter lá a redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, eu já te chamo a atenção inicialmente para isso, tá? Se você for verificar a legislação processual, legislação penal no site, só toma cuidado com isso. Verifica se eventualmente aquele artigo não foi alterado pelo pacote anticrime, o que faz com que você tenha que dar uma desatualizada, né? Você precisa, na verdade, estar sempre olhando no seu vade-mecum e não na internet, já que você precisa dessa legislação um pouco desatualizada, tá bom? Então, vamos começando devagar, vou dar início aqui a uma apresentação que vai trabalhar exatamente esse primeiro objetivo da aula de hoje, que é tratar a apresentação, um PowerPoint, falando de noções gerais de fase pré-processual. Caso esteja tudo ok, a gente vai dar início já a essa análise, tá? Só peço que vocês mandem no chat aqui se está tudo certinho, se a gente pode, de fato, prosseguir nessa análise do PowerPoint que vai ser apresentado agora. Tudo certo, né? Então vamos lá. Lembrando que durante a apresentação eu não vou conseguir ler o chat, mas vocês podem formular perguntas e ao final a gente responde. Tudo bem? Então vamos lá, gente, dar início aqui à nossa análise. Olha só, o que a gente tem primeiramente que observar nessa fase pré-processual, de forma geral, tá? Que é importante para a nossa análise, que vai trazer uma importância relevante principalmente para as peças processuais. Isso vai ser importante para a análise de peças processuais.
Então, o que a gente tem que primeiro observar é, quando se fala de noções gerais de fase pré-processual, a gente vai ter algumas variações. Quer seja, por exemplo, tratando-se de procedimento sumaríssimo, será conduzido de uma forma. Tratando-se de crime com pena até 4 anos, também vou ter outra possibilidade. Penas acima de 4 anos, terei uma outra possibilidade. Mas eu vou te trazer nessa análise todo esse pano de fundo da fase pré-processual. Então, olha só. A gente vai partir, hipoteticamente, de uma prisão em flagrante delito. E essa prisão em flagrante delito, ela pode ser de 7 espécies. Eu posso ter 7 possibilidades de prisão em flagrante delito. Pode ser um flagrante próprio, um flagrante impróprio, um flagrante presumido ou ficto, retardado ou diferido, esperado, forjado ou preparado. Então, eu tenho 7 possibilidades. Não é o objetivo de agora analisar esses subtipos de prisão, essas espécies de prisão. Nosso objetivo agora é desenhar esse caminho pré-processual. A gente vai ter uma aula específica para falar só das modalidades de prisão, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão domiciliar, comparar todas essas prisões, verificar as espécies de prisão em flagrante delito. Mas eu já te adianto que esse não é o objetivo. Então a gente vai partir, hipoteticamente, de uma prisão em flagrante delito. E depois que alguém é preso em flagrante delito, depois que se captura alguém que está delinquindo, que está cometendo um crime, há uma próxima etapa a se cumprir, há um próximo ato a se proceder. E após a prisão em flagrante delito, o próximo ato a ser adotado é conduzir este preso imediatamente até a autoridade policial competente. Então, como vai aparecer na tela de vocês agora, o próximo ato é imediata condução até o delegado. Imediata condução até a autoridade policial competente. Perceba que a palavra imediata pode fazer com que haja uma ilegalidade nessa frase. Olha só, imagina que após alguém ser preso em flagrante delito, os policiais que eventualmente efetivaram a prisão ficam rodando com essa pessoa do preso para tentar acertar com os familiares, para tentar cobrar propina dos familiares, para então liberar a pessoa do preso. Ora, se não houve imediata condução até o delegado de polícia, haverá uma ilegalidade nessa prisão. Claro que essa imediata condução ela pode ser flexibilizada. Não estou dizendo que imediatamente após, qualquer que seja a hipótese, tem que se conduzir a pessoa do preso até o delegado de polícia. Porque pode ser que no meio do caminho, no transcurso do caminho, surja uma outra ocorrência e tenha que se prender ou tenha que se proceder a uma diligência policial. Claro que neste caso, a não observância da imediata condução ela estará absolutamente configurada, ela estará absolutamente superada, ela será válida. Mas, se por iniciativa do policial, se por iniciativa do sujeito que efetivou a prisão em flagrante, por mera liberalidade, sem nenhuma justificativa, sem nenhum fundamento idôneo, se resolve não conduzir imediatamente a pessoa do preso até o delegado de polícia, aí eu terei uma ilegalidade. Então, é possível que haja uma certa flexibilização dessa imediata condução, desde que haja um motivo razoável, desde que haja um motivo plausível e aceitável dentro de uma fundamentação idônea. E aí, já lanço a primeira pergunta, infelizmente não vou conseguir ver a resposta dos senhores, mas já lanço a primeira pergunta, que é: todos devem prender em flagrante delito? E aí, peço que vocês respondam no site, depois a gente analisa aí, no site não, no chat, depois a gente analisa aí quais foram as respostas que foram dadas. Mas cuidado que a pergunta é um pouco capciosa, porque ela te induz ao erro. O que eu te perguntei é: todos devem prender em flagrante delito? E a resposta é não. Todos podem prender alguém em flagrante delito, mas nem todos devem. Quem deve é quem tem o dever legal de assim fazê-lo. Policial civil, policial militar, mas qualquer do povo não deve prender, pode prender. Então, cuidado
com esse tipo de terminologia que pode te induzir ao erro. Após o delegado de polícia receber a pessoa do preso, após haver imediata condução até o delegado de polícia, o delegado de polícia, então, irá formalizar a prisão. Ou seja, irá proceder o que se chama auto de prisão em flagrante delito. Irá proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante delito, que recebe o nome de APF. Mas, como você não tem intimidade suficiente para chamar de APF, chama de auto de prisão em flagrante. Eu já te falei, no exame de ordem, você não pode abreviar. Você está fazendo uma prova discursiva. Então, não vai usar aquela linguagem de WhatsApp, APF, PF, processo. Não pode. Pelo amor de Deus. CP, CPP, não pode. Tudo por extenso para minimizar a tua possibilidade de erro. Então, irá se proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante. Lavratura do auto de prisão em flagrante é extremamente formal. Requer a observância de inúmeras formalidades, como, por exemplo, oitiva do condutor, que é quem exatamente procedeu à imediata condução, quem levou a pessoa da situação fática de flagrante delito até o delegado de polícia. Então, precisa proceder à oitiva do condutor, tá? Que é diferente de testemunha. Para lavrar o APF, não necessariamente precisa ouvir testemunha, é dispensável, mas precisa ouvir a pessoa do condutor. Além da pessoa do condutor, é necessário fornecer nota de culpa, dar ciência dos direitos constitucionais, cientificar o Ministério Público, cientificar os familiares. É necessário também oportunizar a defesa por advogado. Se o flagranteado tiver advogado, tem que chamar o advogado, sob pena de nulidade absoluta dos atos ali desenvolvidos. Não te esquece disso. Artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. É necessário chamar o advogado caso o flagranteado tenha. Se ele não tiver, cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública. Então, percebe, eu tenho várias formalidades a seguir. Não alcançando, não se produzindo qualquer uma dessas formalidades, será caso de ilegalidade da prisão. Então, fique atento a isso, tome muito cuidado com isso. Essas formalidades estão lá a partir do artigo 306 do Código de Processo Penal. Então, 306 e seguintes do CPP, você vai visualizar todas essas formalidades. Tudo bem? Tranquilo? Estou perguntando só por dever de ofício, porque, como eu te falei, eu não consigo, nesse momento, visualizar o chat, né? Nesse momento, eu só consigo visualizar a apresentação em PowerPoint que está sendo desenvolvida. Mas, creio eu que esteja tudo tranquilo. Se não estiver, mandem as perguntas aí, que mais adiante a gente responde. Então, após capturar alguém que está sendo preso, após capturar alguém que está cometendo um crime, após conduzir esse alguém até a autoridade policial competente, após lavrar o auto de prisão em flagrante delito, terá agora que se alcançar a fase que recebe o nome de judicialização. Ou seja, precisa proceder à remessa dos autos ao juízo competente. Como vai aparecer na tua tela agora. É necessário que seja feita a remessa ao juízo competente e tem um prazo, que é o prazo de até 24 horas. Prazo de até 24 horas. Isso está no artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, vai lá no parágrafo 1º do artigo 306 e marca o prazo de 24 horas para que o delegado de polícia remeta o auto de prisão em flagrante ao juízo competente. Tudo bem? Então, remetendo ao juízo competente até 24 horas, o procedimento estará absolutamente legal. Caso seja extrapolado este prazo de 24 horas, teremos que analisar se extrapolou mediante justificativa plausível ou não. Por exemplo, imagine que um magistrado responde por 3 comarcas distintas e, sendo um só pode estar em uma delas. Não consegue estar nas 3 ao mesmo tempo. Então, pode ser que se extrapole o prazo de 24 horas porque o magistrado responde por 3 comarcas.
ou porque o delegado de polícia está numa diligência imprescindível da sua presença, sendo imprescindível a sua presença. Então perceba, se eu tenho uma justificativa plausível, esse prazo de 24 horas pode ser dilatado. Não havendo justificativa plausível, o prazo não pode ser dilatado. Então, no teu exame de ordem, como é uma prova para advocacia, provavelmente o prazo terá sido dilatado sem nenhuma justificativa. E aí você já vai suscitar a ilegalidade da prisão por ofensa ao artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, você tem aqui as 4 fases da prisão em flagrante delito. Que já eu vou te falar quais são os nomes. Já a gente vai te posicionar onde fica a captura, onde fica a condução, onde fica a formalização e onde fica a judicialização. Quando o juízo competente recebe os autos de prisão em flagrante delito, ele terá agora que decidir o que fazer com a pessoa do preso. Ou seja, ele vai, na verdade, proceder o que recebe o nome de audiência de custódia, lá do artigo 310 do CPP. E aqui eu vou fazer mais uma ressalva. Se você for no Google agora e pesquisar o artigo 310 do Código de Processo Penal, lá estará a nova redação de acordo com o pacote anticrime. Só que essa nova redação, de acordo com o pacote anticrime, não cai na tua prova. O que cai na tua prova é a redação antiga que estava em vigor quando da publicação do teu edital. Inclusive, na nova redação do 310 está escrito lá audiência de custódia, coisa que no teu vademecum não está. Mas a fase do 310 nada mais é do que a audiência de custódia, conforme exigido à época pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Então, perceba, você tem agora uma audiência de custódia. Professor, o juiz pode fazer perguntas se o réu é culpado ou inocente? Não, senão isso gera uma nulidade processual. E por que ele não pode perguntar se o réu é culpado ou inocente, como foram os fatos, como se deu a subtração, como se deu o homicídio? Porque a audiência não é de instrução e julgamento. A audiência é de custódia. Então, o grande objetivo da audiência é definir se o réu irá responder àquele inquérito, porque ainda é o inquérito, né? Ainda vai começar o inquérito, na verdade, preso ou solto. Ou seja, vai se decidir acerca da custódia, acerca da prisão. Tão somente isso, nada além disso. Então, não se pode perguntar sobre os fatos em si. Quando você ainda este ano estiver fazendo uma audiência de custódia, se o promotor de justiça, se o magistrado ingressar nesta seara, você pode imediatamente interrompê-lo, doutor, audiência de custódia, não de instrução. Então, se atenha a perguntar segundo os requisitos que podem levar à manutenção ou não da prisão. Então, o que vai ser importante colher dentro de uma audiência de custódia? Primeiro, legalidade ou ilegalidade da prisão. Segundo, se estão presentes ou se estão ausentes os requisitos da preventiva. Então, basicamente, dentro da audiência de custódia, irá se verificar a legalidade ou ilegalidade da prisão e se estão presentes ou ausentes os requisitos da prisão preventiva. E aí, como eu te falei, nesse primeiro caminho de cima, a gente fecha aí a parte da custódia, a parte da prisão, que começa com a captura, que é quando alguém é preso em flagrante delito, flagrante próprio, impróprio, presumido ou ficto, retardado ou diferido, esperado, preparado, forjado, que são aquelas 7 espécies que a gente já te mencionou e disse, ó, segura um pouquinho a tua ansiedade, guarda isso aí que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante essas espécies de forma pormenorizada. Mas, quando se prende alguém em flagrante delito, isso recebe o nome de captura. Quando se conduz esse sujeito imediatamente até a autoridade policial competente, e essa competência vai ser determinada por norma administrativa, né, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, que o seja, haverá a fase da condução, segunda fase da prisão em flagrante delito. Quando o delegado de polícia recebe a pessoa do preso, irá formalizar a prisão, ou seja, irá proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante.
E esta fase recebe o nome de formalização, como aparece na sua tela agora. Após fornecer nota de culpa da ciência dos direitos constitucionais, comunicar ao Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado, caso o flagranteado tenha, ouvir o condutor, ou seja, proceder todas as formalidades do artigo 306 e seguinte do Código de Processo Penal, agora então haverá a fase da judicialização. Ou seja, vai se remeter os autos ao juízo competente no prazo de até 24 horas. Prazo peremptório, ou seja, é aquele prazo que, se descumprido, vai fazer com que a parte perca o direito de adotar aquele ato processual? Não é peremptório. Admite dilatação, desde que devidamente justificada por um motivo idôneo. Por um motivo que não seja desídia, que não seja o manifesto interesse do delegado de polícia de prejudicar a pessoa do réu, ou mesmo a preguiça, que é a desídia que nós mencionamos agora. Tudo bem? E aqui a gente tem que se preocupar também com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito desta extrapolação do prazo. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, caso este prazo de 24 horas seja dilatado, mesmo que de forma injustificada, a decretação da prisão preventiva supera essa possível nulidade, essa possível ilegalidade. Então, olha o que eu te falei. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, caso ultrapassado o prazo de 24 horas, mas após este prazo, digamos, o juiz, ao invés de proceder à audiência de custódia dentro dessas 24 horas, faz 2 semanas depois. Mas se na audiência ele converte o flagrante em preventiva, estará superada esta ilegalidade. Olha que entendimento absurdo, mas é o entendimento que tu tens que levar para a tua prova. Absurdo. Absurdo. Tá? Outro entendimento absurdo do Superior Tribunal de Justiça, com a devida vênia, mas na minha modesta opinião, é um absurdo. Como a minha opinião não cai na prova, foda-se. Tu tem que saber o que o STJ pensa a respeito. E olha o que o STJ pensa. Mesmo que não tenha tido audiência de custódia, mesmo sem audiência de custódia, se o juiz converte o flagrante em preventiva, estará superada a ilegalidade da ausência de audiência de custódia. Meu Deus do céu, um absurdo. Mas é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Faço a ressalva de que dificilmente isso vai cair na tua prova, porque o que a tua prova te exige são teses defensivas. Isso, na verdade, ajuda a acusação, porque faz com que não haja uma ilegalidade. Então, eu menciono por dever de ofício, por ser o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito, mas dificilmente isso vai ser abordado na tua prova. A partir do momento em que se judicializa a prisão em flagrante delito, passa o magistrado a ter que proceder um dos 3 atos do artigo 310 do Código de Processo Penal. E segundo o artigo 310 do Código de Processo Penal, nesse momento o juiz tem 3 opções. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz poderá, 2 pontos, é mais ou menos isso que está no caput do teu artigo 310. Inciso 1º, relaxar a prisão em flagrante. Inciso 2º, converter o flagrante em preventiva. Inciso 3º, conceder liberdade provisória. E aí eu acrescento com ou sem fiança. Perceba, temos que estar muito atento à redação que pode cair na tua prova, que é o que está no teu vade-mecum. Então, lá no teu vade-mecum, o artigo 310 do CVP, primeiro, não menciona a hipótese de audiência de custódia. Isso é uma construção a partir de uma orientação do CNJ. Segundo, traz essas 3 possibilidades para qualquer crime. Para qualquer crime. Essa vedação ao reincidente ou ao que integra organização criminosa ou milícia, isso é do pacote anticrime. Então, preciso que tu leia o teu vade-mecum nesse momento.
Pega o teu vadimécum, tu vai levar para tua prova, que já está usado, gasto, velho, sujo, porque é assim que ele tem que estar. Se ele estiver novinho, cheirando a livro novo, te preocupa, porque é sinal que tu não está estudando. E pelo amor de Deus, não faça isso. A gente precisa ter aprovação de 100% no livro educacional. Ou, no mínimo, próximo disso. Menos que isso eu não vou admitir, pelo amor de Deus. Vamos junto. Olha só, vamos trabalhar a primeira opção do magistrado, que é relaxar a prisão em flagrante. A prisão que será relaxada é a prisão ilegal. E essa prisão ilegal, ela pode tratar de uma ilegalidade material ou uma ilegalidade formal. Ou seja, eu posso ter uma ilegalidade que eu posso tocar, que é característica da própria prisão, ou eu posso ter uma ilegalidade de procedimento. E a de procedimento é o formal, é o formalismo, é a forma. Então percebe. Se eu tiver uma ilegalidade na fase da captura, ou seja, se por exemplo for uma hipótese de flagrante forjado, onde o fato é inexistente, eu terei uma ilegalidade material. Então na fase da captura, a ilegalidade será material. Na fase da condução, formalização ou judicialização, a ilegalidade passa, então, a ser formal. Forma, procedimento. Por quê, professor? Porque se não houver imediata condução, eu estou ferindo o procedimento correto, ou seja, a ilegalidade formal. Se não se fornece nota de culpa, eu estou ferindo o procedimento adequado, ilegalidade formal. Se extrapola o prazo de 24 horas, também terei uma hipótese de ilegalidade formal. A ilegalidade material somente na fase da captura. Mas, qualquer que seja a ilegalidade, será esta prisão passível de relaxamento. Na forma do artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. E aí, no próximo encontro, a gente trabalha as peças de liberdade, te fala os demais fundamentos desse pedido, né, de relaxamento de prisão e trabalha o desenrolar da peça em si. Como eu te falei, o que eu estou te dando aqui, eu estou te ministrando aqui, é um panorama geral, é um aspecto geral, é uma noção geral de fase pré-processual. Segunda hipótese, converter o flagrante em preventiva. Ora, se para relaxar a prisão tem que ser ilegal, para converter a prisão tem que ser legal. E só cabe preventiva se estiverem presentes os requisitos da preventiva. Quais requisitos? E aí, toda vez que se fala em preventiva, você vai ter que lembrar de 3 artigos. 311, 312 e 313. Tudo bem? Tranquilo? Que trata da legitimidade, requisitos ou pressupostos e admissibilidade. 311, 312, 313. Mas como eu já te falei, a gente vai ter uma aula só de prisão, tá? Só de pulseira de aço. E aí a gente vai trabalhar especificamente flagrante, preventiva, temporária, Tudo bem? Então, conversão de flagrante em preventiva se a prisão for legal e estiverem presentes os requisitos da preventiva. Lembrando que, eventualmente, se o prazo de 24 horas tiver sido extrapolado, mas o juiz converte o flagrante em preventiva, segundo o Superior Tribunal de Justiça, essa ilegalidade estará superada. Um absurdo, mas não importa. Inciso 3º. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Ora, vai se conceder liberdade provisória com ou sem fiança quando a prisão for legal e estiverem ausentes os requisitos da preventiva. Prisão legal, ausentes os requisitos da preventiva. Vou te chamar a atenção de novo. A atual redação do 310 não serve. Então não tem nenhuma vedação para nenhum crime. Tá bom? Lá no seu 310 não vai ter nenhuma vedação para nenhum crime. E aí eu preciso que tu marque também no teu 310 o parágrafo único do 310, que já caiu na prova. Quando houver
manifesta causa excludente de ilicitude. E quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, havendo manifesta causa excludente de ilicitude, o juiz vai conceder liberdade provisória. Só que é a liberdade provisória do parágrafo único, que é em razão da presença de uma excludente de ilicitude. Tudo bem? Tranquilo? Se tiver pergunta, mandem no chat que a gente vai, na sequência, responder. Já já a gente responde. Por hora, vamos prosseguir aqui na nossa apresentação. Então, olha só. Esse caminho de cima, este caminho que está na horizontal, é o caminho da prisão, é o caminho da custódia. Só que, imagina, teu cliente chega na audiência de custódia por alguma ilegalidade, como, por exemplo, não fornecimento da nota de culpa, não foi dado ciência dos direitos constitucionais, o magistrado relaxa a prisão em flagrante, você sai do fórum, apertam as mãos, muito bem, obrigado, doutor, tal, aquela choradeira, vai em cima, vai embaixo, ele vai embora para casa, pronto, acabou o processo. Não. Na verdade, ainda nem começou a brincadeira. Na verdade, em razão dessa prisão em flagrante delito, vai se originar um inquérito policial. Só que pode ser que eu não chegue à fase de audiência de custódia. Pode ser que não se chegue nesta fase, porque eu vou ter algumas variações. Primeira variação é, imagina que eu estou diante de um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é até 2 anos. Não cabe auto de prisão em flagrante. Substitui o auto de prisão em flagrante o termo circunstanciado de ocorrência, popularmente chamado de TCO. O que é o TCO? É o compromisso de que o autor do fato vai comparecer perante o juizado quando lhe for solicitado, o que substitui o inquérito policial. Então, ao invés de ser instaurado o inquérito policial, ao invés de ser lavrado um auto de prisão em flagrante, será procedido o termo circunstanciado de ocorrência, quando for crime de menor potencial ofensivo, que, segundo o artigo 60 e 61 da Lei 9.099, é aquele cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Tranquilo? Tudo bem? Estamos alinhados? Outra possibilidade. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, é possível que não se chegue à audiência de custódia. Pensa num crime que não é de menor potencial ofensivo. E aí o delegado lavra o auto de prisão em flagrante. Imediatamente o próprio delegado pode conceder fiança. E ele o fará quando o crime tiver pena máxima de até 4 anos. Então, o próprio magistrado pode conceder fiança quando a pena máxima for até 4 anos. Tranquilo? Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho algumas variações. Primeira delas, quando for crime de menor potencial ofensivo. Segundo, quando a pena for até 4 anos. Nas demais hipóteses, vou direto até a audiência de custódia. Mas, como eu te falei, não é porque o teu cliente foi embora para casa que acabou o procedimento. Na verdade, ele nem começou. Ele vai começar agora. Porque, em razão dessa prisão em flagrante delito, vai, então, se instaurar o inquérito policial. Vai se dar início ao inquérito policial. E esse inquérito policial ele pode começar por um auto de prisão em flagrante delito, quando houver prisão em flagrante delito, a peça inicial do inquérito será o auto de prisão em flagrante delito. Mas pode ser que alguém vá numa delegacia de polícia, narre a prática de um crime, ou seja, vai fazer lá um boletim de ocorrência e o delegado, achando que há elementos mínimos suficientes, irá instaurar um inquérito policial, entretanto, por meio de uma portaria. Então, o inquérito policial ele pode ter como primeira peça um auto de prisão em flagrante ou uma portaria. Portaria quando não houver prisão em flagrante delito, quando houver, por exemplo, uma ocorrência policial, ou mesmo quando o delegado resolve iniciar a persecução, a investigação de ofício. Ora, o delegado pode de ofício iniciar a investigação? Pode, desde que o crime seja de ação penal pública incondicionada. Aí ele pode, sem problema algum.
Tá bom? Então, olha só, você tem essas fases. Você chega no inquérito policial por portaria ou em razão de um auto de prisão em flagrante delito. Ora, esse inquérito policial ele vai ter um prazo para conclusão. E esse prazo para conclusão é um prazo que vai variar. Sendo caso de prisão, terei um prazo. Não estando o réu, o autor do fato, preso, terei outro prazo. Olha só, norma geral está prevista lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, lá no artigo 10 do Código de Processo Penal tem a regra geral. E segundo essa regra geral, o prazo para conclusão do inquérito policial, na regra, estando o réu preso, 10 dias. Estando o réu solto, 30 dias. 10 ou 30. O que você vai perceber muito claro nessa fase pré-processual? Sempre há essa proporção de 1 para 3. Então, réu preso, 10 dias. Réu solto, 30 dias. Lei de drogas, réu preso, 30 dias. Réu solto, 90 dias. Prazo para o Ministério Público se manifestar. Réu preso, 5 dias. Réu solto, 15 dias. Ou seja, sempre um prazo é equivalente ao outro multiplicado por 3. Então, sempre tem essa proporção de 1 para 3. Mas, como você vai fazer a prova discursiva com consulta, isso não é um problema. Como, provavelmente, você não curte matemática e por isso escolheu direito, é melhor esquecer essa parte da proporção de 1 para 3. Vamos seguir adiante, só dar uma olhada lá no teu artigo 10 do Código de Processo Penal e lá estará o prazo, tá bom? Então, o prazo para conclusão, 10 dias, réu preso, 30 dias, réu solto, lei de drogas, 30, 90, a depender também da situação prisional. E, uma vez concluído o prazo ou uma vez encerrada a investigação, se fará remessa ao juízo competente. E aí o primeiro questionamento é: o juízo competente que recebe o inquérito policial necessariamente é o mesmo que procedeu à audiência de custódia? E a resposta é não. E por que não? Porque, via de regra, o juízo que procede à audiência de custódia é o juízo plantonista. Enquanto que o juízo que recebe o inquérito policial é o que preside a vara de inquéritos policiais. O professor, lá na comarca X só tem um juiz. E obviamente, neste caso, será o mesmo juízo. Mas o que eu estou te falando é que não necessariamente será o mesmo juízo. Ou seja, não teria uma prevenção. Isso não existe. Não caberia falar, neste caso, que o juízo que procedeu à audiência de custódia se torna prevento. Até porque ele não instruiu o processo. Ele simplesmente decidiu sobre a custódia. Então não há de se falar em prevenção. Tudo bem? Remessa ao juízo competente. E aí eu te pergunto, o juízo deste ponto já pode iniciar a fase processual, já pode iniciar a persecução penal em sua fase processual? Mesmo sendo crime de ação penal pública incondicionada? Não. Porque o magistrado, no processo penal, deve observar o princípio da inércia do juiz ou o princípio do dispositivo, que é a mesma coisa. Então, o magistrado só age mediante provocação. Não pode o magistrado, nesta fase, impulsionar por si só o processo. Ele não pode iniciar a fase processual. Na verdade, o que ele fará é mera remessa ao Ministério Público. E o Ministério Público irá ofertar o que se chama de opinio delicti. E a opinio delicti do Ministério Público nada mais é do que proceder uma dentre 3 possibilidades. Então, quando o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial, ele pode adotar 3 medidas. Pode requerer o arquivamento, pode oferecer denúncia ou pode requerer diligências. Então, perceba, surgirá agora na sua tela a primeira possibilidade do Ministério Público, que é oferecer denúncia. E o Ministério Público irá oferecer denúncia quando houver justa causa, quando houver indícios de autoria e prova da materialidade. Havendo justa causa, o Ministério Público irá oferecer denúncia. Na forma do artigo 46
do Código de Processo Penal. Professor, tem prazo para o Ministério Público oferecer denúncia? Tem. Prazo de 5 dias, caso o autor do fato esteja preso, ou prazo de 15 dias, caso o autor do fato esteja solto. Prazo peremptório, ou seja, prazo que impossibilita que a parte adote a providência caso extrapolado o prazo? Não é prazo peremptório. O Ministério Público pode ajuizar a denúncia, pode oferecer a denúncia no 6º, 16º, 20º, 100º, 1000º dia? Pode, desde que o crime não esteja prescrito, pode, e não observar este prazo, porque não é um prazo peremptório. Segunda possibilidade, o Ministério Público pode requerer o arquivamento. E, procedendo o Ministério Público o pedido de arquivamento, o magistrado, caso discorde, irá se utilizar do que consta do artigo 28 do Código de Processo Penal. Olha só. Mais uma vez eu vou te chamar a atenção. Não é o 28 na sua atual redação. É o 28 na redação que está no teu vadimeco. Então, pode fechar a aba que você acabou de abrir do Google. Ela não vai te ajudar, não vai servir. Pega o teu vadimeco, que tu vai levar para a tua prova, e abre no artigo 28. O artigo 28 indica, na redação que cai na tua prova, que se o juiz discordar da acusação no que tange o pedido de arquivamento, o magistrado vai remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, ao PGJ, para que ele ofereça a denúncia ou designe outro promotor para oferecer. Se este novo promotor ou se o PGJ indicam que é caso de arquivamento, o juiz estará obrigado a arquivar. Estará obrigado a se satisfazer com essa segunda análise do parquê do Ministério Público. Então, perceba, uma segunda possibilidade é o pedido de arquivamento. Caso o juiz discorde, ele vai se utilizar do que prevê o artigo 28 do CPP na redação que cai na tua prova. A outra que está em vigor agora, por hora, não importa. Então, não vou nem mencionar para ti, que é algo um pouquinho diferente. É uma sistemática um pouco diferente que se utiliza agora, mas não importa, pelo amor de Deus. Então, fica ligado no artigo 28 na sua atual redação. Então, percebe? Uma terceira possibilidade, requerimentos de diligências. Pode agora o Ministério Público requerer diligências. Ora, se o Ministério Público requer diligências, não pode ser uma diligência graciosa. Não pode ser o nome da mãe do réu, se isso não é importante. Não pode ser a cor da casa do réu, se isso não é importante. Mas, Diego, como é que eu vou saber o que é importante? É importante o que configura justa causa. Então, a diligência tem que orbitar na justa causa. Tem que ser algo que configure indício de autoria ou prova da materialidade. Diligência também não pode ser requerida de forma abstrata, como era feito no passado. O Ministério Público recebia os autos de prisão em flagrante, recebia o inquérito policial e se limitava a requerer diligências, sem indicar qual. Pode? Não pode. Tem que indicar qual. Tem que ouvir o fulano de tal, tem que juntar o laudo tal, tem que proceder tal diligência. Tudo bem? Precisa indicar expressamente a diligência a ser adotada. Um desses três caminhos será a opinio delicti do Ministério Público. Não se esqueça do artigo 28. Caso sejam requeridas diligências, essas diligências serão requeridas ao juiz. E o juiz, quase que em ato de ofício, sem nenhuma análise meritória, porque a ele não cabe proceder à análise meritória neste ponto, nesta fase, ao receber o pedido de diligências, irá remeter esse pedido para a autoridade policial, assinalando o prazo para o seu cumprimento. Após este fato, após o cumprimento da diligência, segue-se o mesmo caminho de cima. Remessa ao juízo competente, remessa ao Ministério Público para nova opinio delicti. É possível que se peça nova diligência? Sim, é possível, desde que seja sobre justa causa. Pode-se pedir várias? Pode, desde que o réu esteja solto, pode pedir várias diligências. Tudo bem? Pedido de arquivamento.
Vamos comentar rapidamente o pedido de arquivamento. Existem 3 principais hipóteses que conduzem ao pedido de arquivamento. Tu vê que nessa fase processual, o 3 é o número cabalístico. Quase tudo é 3. Magistrado tem 3 opções a adotar na audiência de custódia. Ministério Público tem 3 possibilidades de pedido a formular. Prazos são na proporção de 1 para 3, ou seja, 5, 15 para o MP, 10, 30 para o delegado, 30, 90 para o delegado na lei de drogas. Então, tiver que um número definir a fase pré-processual, o número 3. E não poderia ser diferente. Principais hipóteses de arquivamento são 3. Ausência de justa causa, atipicidade ou extinção da punibilidade. São as 3 que existem de principais causas de pedido de arquivamento. Lembrando que a ausência de justa causa, e aí é bom que se anote, a ausência de justa causa produz coisa julgada formal, que é equivalente a sem resolução de mérito. Então, arquivamento por ausência de justa causa produz coisa julgada formal. Arquivamento por atipicidade ou por extinção da punibilidade produz coisa julgada material, ou seja, com resolução de mérito. Logo, se o seu cliente tinha contra si um inquérito policial que foi arquivado com base na atipicidade, significa que ele nunca mais responderá por esses fatos. Se foi arquivado com fundamento em uma causa de extinção da punibilidade, lá do artigo 107, morte, anistia, graça, indulto, abolício crimes, prescrição, decadência, perempção, perdão do ofendido, renúncia ao direito de queixa, retratação, perdão judicial, ou seja, qualquer das hipóteses do artigo 107 do Código Penal, havendo uma dessas hipóteses, também nunca mais responderá por esses fatos, caso seja arquivado em razão de uma causa de extinção da punibilidade. Agora, se o inquérito policial foi arquivado por ausência de justa causa, isto produz coisa julgada formal, sem análise de mérito, o que significa dizer que, surgindo novas provas, será caso de continuar a investigação. Pode-se retomar a investigação. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a nossa tela completa. Lembrando que ali a parte da vedação ao reincidente e o integrante de organização criminosa armada ou milícia não cai na tua prova, por ser a nova redação do 310. A gente colocou ali apenas para fins comparativos e para te recordar que você tem que estar atento na redação que está no seu vademecum. Tudo bem? Tranquilo? Já tiraram aquela foto bacana? Então, vou encerrar a apresentação para que a gente possa prosseguir nos comentários. Caso tenham perguntas, a gente responde, tá bom? Não sei se tem pergunta, mas tem 6... Devem, mas não podem. Boa noite a todos. Devem, não. Perfeito. Vocês responderam certinho, tá? Então, olha só. Essa análise que a gente fez agora, ela vai ser muito importante quando estivermos falando de peças de liberdade. Relaxamento de prisão, liberdade provisória, revogação de prisão preventiva ou temporária. Vai ser bem importante quando a gente estiver falando disso, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar uma nova apresentação. Tá aparecendo aí o material da aula de hoje, só para a gente ter uma noção, mandem aqui no chat para a gente saber se vocês estão visualizando o material aí na tela de vocês, junto com a gente. Tudo bom, Dr. Cleison Hermes do Nascimento, que hoje não é vulgo Valéria. Tudo certo com o senhor? Vossa Excelência está bem, está na paz, tudo tranquilo.
Tudo certo, graças a Deus. Tá aparecendo aí para vocês a apresentação de agora, né? Sim. Tá, ótimo. Vamos lá. Vamos tocar o barco, que a gente tem coisa ainda para fazer hoje. Olha só. Comentamos aqui um pouquinho da fase pré-processual, que era um primeiro objetivo, e eu te falei que na sequência a gente ia passar para uma análise mais prática da prova. Então, olha só. No item 3, a gente colocou aqui um item falando de estruturação das respostas, ou seja, como é que tu tens que estruturar uma resposta a uma questão discursiva? Na verdade, primeiro, o que vão te cobrar numa questão discursiva? Via de regra, pelo menos nos últimos muitos exames, a cobrança é sempre de um caso prático. Eu sempre digo em sala que é como se estivesse fazendo uma mini peça. E essa mini peça, ela vai te exigir como se fosse uma peça, porque é um caso prático. Você vai precisar solucionar um caso prático. E quando você soluciona um caso prático, você tem que identificar, provavelmente, qual é a medida processual cabível e qual tese você vai utilizar. Normalmente as perguntas, as questões, elas são estruturadas dessa forma. Letra A e B. Letra A, qual a medida cabível? Letra B, qual a tese de direito material ou processual aplicável? Medida cabível é qual a peça. É o que você vai apresentar enquanto peça. Isso é medida cabível. Tese de direito é o que vai dentro, é o recheio. Seriam os nossos fundamentos. E esse fundamento pode ser uma tese material, pode ser uma tese processual. Pode ser que eles te peçam uma tese processual. O que você tem que pensar quando se fala de tese processual? Incompetência de juízo, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada. Ou seja, você tem que pensar em defesas indiretas que não sejam de mérito. Quando te pedem tese de direito material, você tem que pensar em defesa de mérito, em tese de mérito. Ou seja, no que de fato analisa fatos e culpa. Como, por exemplo, a ausência de justa causa, ou a possibilidade de erro de tipo, erro de proibição, ou seja, qualquer das teses de mérito. Então, você tem que estar ligado nessa hipótese. Só a doutora Tayana que não está ouvindo ou tem mais alguém que não esteja ouvindo? Se for o caso, a gente volta um pouquinho. Só me dê o feedback se o som está bom, se está tudo certo, que aí a gente prossegue. Se for o caso, ou volta também, caso a resposta seja negativa. Aqui está ok, tudo certo, tá? Então veja aí, doutora, que provavelmente é um problema de internet ou qualquer outro problema, tá? Então vamos tocar aqui, vamos lá. Então olha só, o que eu estava te falando era o seguinte, a gente tem na atual configuração questões que serão como mini peças. Você vai ter que identificar a medida cabível e a tese de direito. Presta muita atenção na pergunta, para te não perder o foco, para te não responder o que não importa. A pergunta que vai delimitar se a tese de direito material ou se a tese de direito processual. Quero que você esteja muito atento a isso, tá? Qual o tipo de tese que está sendo exigida. E para a gente treinar isso aí, temos aqui uma questão do 28º exame de ordem de 2019. Vou só ajustar aqui para ficar bacana na tela, só puxar um pouquinho para cá. Tá claro? Tá dando para ver? Bacana, né? Olha só a questão do 28º exame de ordem, exame super recente, 2019. Então, é interessante a gente ver a análise para entender a pegada do exame de ordem. Principalmente quem está fazendo a segunda fase pela primeira vez, tá? Quem está fazendo a segunda fase pela primeira vez tem que ter noção do que vai encontrar quando chegar no dia da prova. Quando chegar lá na hora do pega para capar. O que tu tens que ter em mente? Tu vai ter uma prova prática, extremamente prática, de caso concreto. É isso que vai chegar lá e vai te deparar. Como já é uma pegada que é aplicada na primeira fase, tu não vai ter grande surpresa. Então isso tem que refletir na hora do seu estudo. Esquece doutrina. Não se estuda doutrina para o exame de ordem. Exame de ordem você tem que estudar de forma objetiva.
não dá tempo, e mesmo que dê, não é conveniente estudar doutrina, porque ninguém vai te pedir divergência doutrinária, conceito doutrinário. Você tem que estudar muita jurisprudência e tem que estudar de preferência pelo nosso material apostilado, que você vai ter lá o que de fato cai no exame de ordem. É um estudo diferenciado. É diferente quando você está estudando para a faculdade, é diferente quando você está estudando para fazer um mestrado, é diferente quando você está estudando para concurso público, porque o exame de ordem é extremamente caso concreto, caso prático. Então, olha só o caso que nós temos para resolver. Mateus conduzia seu automóvel em alta velocidade. Em razão de manobra indevida, acabou por atropelar uma vítima, causando-lhe lesões corporais. Com a chegada da polícia, foi solicitado que Mateus realizasse exame de etilômetro, ou seja, bafômetro. Diante de sua recusa, foi informado pela autoridade policial que comparecera ao local que ele seria obrigado a realizar o exame para verificar eventual prática também do crime previsto no artigo 306 da Lei número 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Diante da afirmativa da autoridade policial, Mateus, apesar de não desejar, viu-se obrigado a realizar o teste de bafômetro. Após conclusão do inquérito policial, com a oitiva e representação da vítima, foi o feito encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia imputando a Mateus apenas a prática do crime do artigo 303, prosseguindo as investigações com relação ao crime descrito no artigo 306 do mesmo diploma legal. Prossegue a questão. Ainda na exordial acusatória, foi requerida a decretação da prisão preventiva de Mateus, pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ele seria reincidente específico, já que a única anotação constante de sua folha de antecedentes criminais, para além do presente processo, seria a condenação definitiva pela prática de outro crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. No recebimento da denúncia, o juiz competente decretou a prisão preventiva, considerando as informações narradas, na condição de advogado de Mateus responda aos itens a seguir. A. Poderia Mateus ter sido obrigado a realizar o teste de bafômetro conforme informado pela autoridade policial, mesmo diante de sua recusa? Justifique. B. Qual requerimento deveria ser formulado em busca da liberdade de Mateus, diante da decisão do magistrado, que decretou sua prisão preventiva em razão de sua reincidência? Então, olha só. A gente tem aquela velha dicotomia, né? Medida processual e tese. Basicamente é isso que normalmente aparece na sua questão de segunda fase. Então, como eu sempre te indico, tá? Faz a primeira leitura para você tomar pé, depois vamos efetuar a segunda leitura, agora já marcando, fazendo as análises, fazendo os resumos, para que a gente possa, na sequência, responder. Deixa eu só ver o chat aqui, para ver o que mandar. Que sacanagem, foi essa questão que me tirou a vermelhinha. Poxa, doutora, não foi de propósito. Peço desculpa para a senhora, mas realmente não foi de propósito. Até porque se fosse, teria feito um pouco pior, mas não era o caso. Então, olha só. Depois que a gente fez a primeira leitura e já se localizou, precisamos fazer a segunda leitura para efetivar as devidas marcações, tá? Para que a gente possa entender o que a questão diz. Mateus conduzia seu automóvel em alta velocidade. Alta velocidade dá ensejo a dois tipos de crime, né? Ele poderia estar em alta velocidade, né? Se utilizando do foda-se, ou seja, do não estou nem aí, não quero matar ninguém, mas se eu matar, azar de quem morreu, que seria dolo eventual, ou ele poderia estar em alta velocidade achando que ele era um motorista muito bom, e por ser um motorista muito bom, ele pode dirigir aquela velocidade, mas se surpreende atingindo alguém, o que seria o fudeu, que seria um crime culposo, conhecido por culpa consciente. Então, o simples fato de estar em alta velocidade, por si só, não te revela nem dolo nem culpa. Você precisa analisar outras hipóteses,
outros elementos que constituem o caso concreto. Prosseguindo. Em razão de manobra indevida, isso é importante, porque isso passa a configurar a culpa. Percebe que ele realiza uma manobra indevida em alta velocidade, ou seja, ele foi imprudente. A questão em momento nenhum diz que ele não estava nem aí para o resultado. Então isso já conduz a um crime culposo. Acabou por atropelar uma vítima, causando-lhe lesões corporais. Esse crime de lesão corporal ele vai ter previsão específica lá no Código de Trânsito Brasileiro, como a própria questão já tipifica. Tá bom? Então, pelo princípio da especialidade, é necessário tipificar a conduta lá no CTB e não no Código Penal, porque lex specialis derogat generalis, ou seja, lei especial derroga geral. Prossegue a questão. Com a chegada da Polícia Militar, foi solicitado que Mateus realizasse exame de etilômetro. Diante de sua recusa, foi informado pela autoridade policial que comparecerá ao local que ele seria obrigado a realizar o exame. E a gente já sabe que ele não é obrigado. E ele não é obrigado em razão de um princípio. E aí eu questiono os senhores e as senhoras. Qual é este princípio? Respondam aqui para mim no chat. Qual princípio indica que ele não é obrigado, que o Mateus não é obrigado a realizar o teste de bafômetro, conforme dito pela autoridade policial que compareceu no local do acidente? Qual princípio, senhores e senhoras? Admite-se a resposta em latim ou em português. Toma, gente. Estou esperando, senhores. E eu sou alguém extremamente paciente. Podem ficar à vontade. Não incriminação. Pode pouco melhor. Dá para complementar. Princípio da vedação, a autoincriminação compulsória. Tá? O que a gente precisa ajustar? A gente precisa ajustar o seguinte. Se o teu cliente quiser confessar, ele pode? Pode. Se eu quiser, estando embriagado, realizar o bafômetro, posso? Posso. Então, eu não posso falar da pura e simples não autoincriminação ou não incriminação. Na verdade, eu não posso ser obrigado a me autoincriminar. Aí está o problema. O problema não está em me autoincriminar. Na verdade, se eu quiser, é problema meu. O problema está em eu ser obrigado a me autoincriminar. Por isso que o princípio é da vedação à autoincriminação compulsória, ou em latim, e essa expressão eu te recomendo aprender em latim. Existem algumas que são batata no exame de ordem. Se tu colocar isso aqui em latim, meu irmão, vermelhinho na mão. O cara vai dizer, esse caboclo é bom. Esse aqui entende dos Paranauê, ele sabe, ele manja da parada. Tá? Tu vais falar lá do princípio do nemo tenetur si detegere, que eu vou escrever para você aqui no chat. Nemo tenetur si detegere. Se você colocar isso aqui, caboclo, tá aprovado no exame de ordem. Teu examinador vai olhar para tua prova e dizer, esse caboclo é bom. Isso aqui, vou até contratar ele para me defender quando eu precisar. Mas brincadeiras à parte, isso sempre vem na grade de correção. Se tu pegar a grade de correção dessa prova, vai estar lá a expressão nemo tenetur si detegere. Tá? Então, eu preciso que essa você memorize. Professor, eu posso fazer um vídeo no Vadmecum e escrever nemo tenetur si detegere? Não, obviamente, porque isso é uma cola. Na verdade, não é um vídeo, né? É uma cola e não pode colar. Quer dizer, poder até pode, mas tudo tem uma consequência, né? Então, não acho que seja recomendável. Então, quando a questão te indica que ele foi obrigado a realizar o exame, isso viola um princípio basilar do processo penal, que é o princípio da vedação à autoincriminação compulsória, ou seja, ninguém é obrigado
a produzir prova contra si. Até pode, mas não é obrigado. Prossegue a questão. Para verificar a eventual prática também do crime previsto no artigo 306 do CTB. Diante da afirmativa da autoridade policial, Matheus, apesar de não desejar, ou seja, a questão deixa muito claro que ele não queria fazer. Ele só fez porque ele foi obrigado. Vedação à autoincriminação compulsória. A palavra compulsória é fundamental. Se você falar só autoincriminação, eu considero que está errado. Porque ele pode se autoincriminar, ele só não pode ser obrigado a se autoincriminar. Prossegue. Viu-se obrigado a realizar o teste do bafômetro. Após conclusão do inquérito policial, com oitiva e representação da vítima, foi o feito encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia, imputando a Matheus apenas a prática do crime do artigo 303 do CTB, da Lei 9.503 de 97, prosseguindo as investigações com relação ao crime do artigo 306. Ainda na exordial acusatória, ou seja, na denúncia, foi requerida a decretação da prisão preventiva. Foi requerida a decretação da prisão preventiva de Matheus, pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ele seria reincidente específico, já que a única anotação constante de sua folha de antecedentes criminais, para além do presente processo, seria a condenação definitiva pela prática de outro crime, de lesão corporal culposa, praticada na direção de veículo automotor. No recebimento da denúncia, o juiz competente decretou a prisão preventiva, considerando as informações narradas na condição de advogado de Matheus, responda aos itens a seguir. Letra A. Poderia Matheus ter sido obrigado a realizar o teste de bafômetro, conforme informado pela autoridade policial, mesmo diante de sua recusa? Olha só, vamos lembrar. Ele poderia ser obrigado a realizar o bafômetro? A gente já chegou à conclusão que não, porque isso viola o princípio da vedação à autoincriminação compulsória ou o princípio do nemo tenetur si detegere. Professor, e onde eu fundamento isso? Vai lá no artigo 5º, que, via de regra, toda a solução do processo penal está lá ao longo do artigo 5º da Constituição. Mas não te esquece de uma coisa. Toda vez que tu fundamenta uma resposta num princípio, o princípio já é o fundamento. Então, especificamente nessa prova, a FGV ela pontuou somente o princípio. Quem colocou lá não pode, porque isso viola o princípio da vedação à autoincriminação compulsória, ou nemo tenetur si detegere, levou o 0,6. Não se exigiu nenhuma fundamentação legal. Lembra, a lei é uma das fontes do direito, mas não é a única. Existe a jurisprudência, os costumes, a analogia, ou seja, existem outras fontes, como o princípio, como os princípios. Então, às vezes a gente tem uma visão muito legalista de que a gente precisa amarrar aquilo num artigo. Não necessariamente, porque se tu já falou de um princípio, o princípio já traduz a fonte do direito que você precisa para fundamentar a resposta. Claro que, sendo o caso de ter também previsão legal, de ter previsão jurisprudencial, aí claro, aí você pode também fundamentar com base no que diz a norma, no que diz a lei. Tranquilo? Então a letra A, fácil, muito fácil. Dava para matar a pau na letra A. Letra B tem uma dificuldade, porque há uma certa mudança de entendimento por parte da FGV, que é isso que eu quero comentar com vocês, é isso que também é importante nessa questão. Então, olha só. Letra B. Qual requerimento deveria ser formulado em busca da liberdade de Matheus, diante da decisão do magistrado, que decretou sua prisão preventiva em razão de sua reincidência? Percebe que praticamente a resposta está na pergunta. Quando ele te indica, olha, o juiz fez merda, o juiz errou, porque o juiz decretou a prisão preventiva considerando que o Matheus era reincidente. Só que essa reincidência exigida para que seja admitida a prisão preventiva é uma reincidência em crime doloso. E ele é reincidente em crime culposo.
Então, se você for lá no artigo 313 e localiza lá qual é o inciso que trata a respeito. Se você for lá no 313, eu já te falei, ó, se você está falando de prisão, você tem que considerar o artigo 311, 312 e 313. Legitimidade, requisitos, admissibilidade. Então, lá na admissibilidade do 313, você vai ver que não é admissível a decretação da prisão preventiva quando, por exemplo, só é admissível se houver reincidência. Quando a pena for superior a 4 anos. Ou quando houver descumprimento de medida protetiva de urgência. Então você tem lá os incisos que admitem a prisão preventiva. E quando você tem os incisos que admitem a prisão preventiva, tudo que estiver fora disso não cabe prisão preventiva. Então, na verdade, o juiz ele decretou uma preventiva, perfeito, doutora Maiara. O juiz decretou a prisão preventiva em desconformidade com o que diz a lei. Então, o que a FGV queria que você chegasse era que a prisão foi ilegal. E aí eu te chamo a atenção, você tem que estar muito atento sempre na pergunta, por quê? Antes dessa prova, eu costumava falar que sempre que houvesse uma prisão decretada, prisão preventiva decretada, a FGV gabaritava a revogação de prisão preventiva. Só que essa prova ela foi marcante nesse aspecto porque eles mudaram um pouquinho o padrão e indicam o seguinte, olha, sempre que houver ilegalidade, estando decretada ou não a prisão preventiva, havendo decretação ou não de prisão preventiva, a peça que eu quero que você me responda é relaxamento de prisão. E eles gabaritaram relaxamento de prisão. Então, o que eu vou te falar para que você memorize, para que você mentalize para acertar as questões a respeito? Você não vai mais levar tão a ferro e fogo se houve decretação ou não da prisão preventiva, para falar de uma possível revogação de prisão preventiva. Você vai analisar mais a legalidade ou a ilegalidade da prisão. Como eu estou na fase do cabimento, eu estou lá na admissibilidade, no 313, como não cabia a prisão preventiva, porque não está dentro das hipóteses 313, a FGV gabaritou relaxamento de prisão. Tá bom? Ficou claro o entendimento que eu expus agora? Ou vocês têm alguma dúvida? Porque aqui teve uma mudança do padrão que a FGV adotava. A gente que está trabalhando há alguns anos com o exame de ordem percebe essa mudança. E é isso que eu quero passar para vocês. Preciso passar para vocês esse entendimento da FGV. Então, acho que está tranquilo, está assentado, né? Então, você percebe bem claramente a estrutura dessa questão, do que vem sendo cobrado a título de questão, tá? Você sempre vai ter, como dito aqui em cima, um caso prático que vai te exigir uma medida processual e vai te perguntar uma tese de direito, que pode ser uma tese de direito material ou uma tese de direito processual. Certo? Tranquilo? Calmo, sem medinho? Se estiver tudo certo, a gente vai encerrar essa apresentação e passar a comentar o terceiro ponto da aula de hoje, que é a teoria tripartida do crime. Podemos ou não? Vamos ver qual o milagre que eu faço para falar da teoria tripartida do crime em 36 minutos, mas a gente vai conseguir. Então, eu vou encerrar aqui, tá? A apresentação. Tá, vou dar início aqui na outra apresentação, tá? Para a gente poder falar de teoria tripartida. Só um minutinho, gente. Meia hora pro jogo do Mengão. Vai dar tempo. Bem que não vai passar em lugar nenhum também, né? Não faz muita diferença. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a apresentação da teoria tripartida do crime. Lembrando, mais uma vez, novamente, que não consigo ver o chat nesse momento. Se vocês tiverem dúvida, mandem aí que a gente esclarece depois na sequência. Então, olha só. Pulando um pouquinho agora aquela fase processual, a gente vai voltar a falar de direito material, voltar a falar de direito penal e não mais de processo penal. Algo que é fundamental para a tua prova é conhecer a teoria tripartida do crime. Se você não conhecer a teoria tripartida do crime, nem vai dia 30 de agosto. Não, brincadeira, vai sim. Mete a cara e vai.
mas é ideal que até lá você saiba bem teoria tripartida do crime, porque a grande maioria das teses está inserida na teoria tripartida do crime. Então, segundo a teoria tripartida do crime, só posso falar que um fato é criminoso se ele, ao mesmo tempo, for típico, ilícito e culpável. Ou seja, eu preciso analisar os 3 elementos que integram o crime. E só haverá crime se os 3 elementos estiverem presentes cumulativamente no caso concreto. Se estiverem presentes cumulativamente no caso concreto, o fato é criminoso. O fato é crime. Primeiro elemento, tipicidade. E esta tipicidade não pode ser analisada somente pelaquela ótica de tipicidade material ou formal. Só isso não satisfaz a tipicidade. Para que um fato seja típico, é necessário que haja uma conduta, um resultado, um nexo causal e uma tipicidade. Olha só, quando eu falo de tipicidade, eu preciso analisar a estrutura do fato típico. E o fato só será típico, se houver uma conduta, um resultado, nexo causal e tipicidade. Então, olha o que vai aparecer na sua tela agora. O que integra a estrutura do fato típico. Primeiro, a conduta. Essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa. A regra é que todos os crimes existem na sua forma dolosa. Apenas alguns admitem a forma culposa. Então, quando você lê o tipo penal, o que você está lendo ali é na forma dolosa. Via de regra, 2 principais tipos de dolo. Dolo direto, que é quando quer o resultado, e dolo eventual, quando assume o risco de produzi-lo e que pese não querer. Esta é a regra. Então, 121 caput, matar alguém, é o crime na forma dolosa. Entretanto, se o legislador quiser punir a forma culposa, ele vai colocar lá um parágrafo, como tem no artigo 121, indicando que, se culposo, pena tal, como diz o parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. Então, perceba, quando o legislador for expresso, haverá aquele crime na forma culposa. Quando ele for silente, será fato atípico, porque aquele crime não admite a forma culposa. Isso cai muito. Então, cuidado. Se aquele crime não admitir a forma culposa e a conduta foi praticada mediante negligência, imprudência ou imperícia, isso revela uma conduta culposa. Revelando-se uma conduta culposa, o fato será atípico, já que não tem previsão legal. Além da conduta, é necessário que haja um resultado. E o resultado ele pode ser naturalístico, que é algo que você consegue pegar, e ou jurídico. Resultado naturalístico. Quais crimes terão resultado naturalístico? Quais são os principais tipos de resultado naturalístico? Corpo, vantagem. Então, homicídio produz resultado naturalístico. Crime de estelionato produz resultado naturalístico. Crime de corrupção passiva pode produzir resultado naturalístico, porque pode se receber uma vantagem, mas se consuma com a mera conduta solicitada. Então, o que é o resultado naturalístico? É algo palpável, é algo que você consegue tocar. Resultado jurídico é ofensa ao bem jurídico tutelado, ofensa à norma. Qual o resultado jurídico do crime de homicídio? A ofensa do direito à vida. A ofensa ao artigo 121 do Código Penal. Todo crime tem resultado jurídico. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Só que este resultado tem que ter decorrido desta conduta. Ou seja, eu preciso que haja nexo causal. E o nexo causal para o teu exame de ordem, ele vai ser analisado a partir da análise de criação de risco proibido. Ou seja, aquela conduta produziu um risco proibido para aquele crime. Diego, não entendi porra nenhuma. Repete, por favor. Vou fazer melhor, vou te dar um exemplo. Imagina que um traficante de drogas
vende para um usuário grande quantidade de entorpecente. A pergunta que tu tens que te fazer é: imagina que esse usuário de drogas consome toda aquela grande quantidade num só dia, num só momento e acaba vindo a óbito. A pergunta que tu tens que te fazer é: vender drogas causa um risco proibido para a vida? Ora, por si só, não. Ah, professor, como assim não? Se ele não tivesse comprado a droga, ele não tinha ingerido. Se ele não tivesse ingerido, ele não tinha morrido. Beleza, concordo. E se a mãe dele não tivesse namorado com o pai, ela não tinha ficado grávida. Se ela não tivesse ficado grávida, ele não tinha nascido. Então enjaula os dois também, não é isso? Não. O risco tem que ser direto. O vínculo tem que ser direto. Então, quando eu te falo de criação do risco proibido, é diretamente. Ora, aquela conduta diretamente seria capaz de produzir o resultado? Aquela conduta diretamente gera um risco proibido? Se a resposta for sim, haverá nexo causal previsto no artigo 13 do Código Penal. Então, o nexo causal nada mais é do que esse vínculo direto entre a conduta e o resultado. Tudo bem? Por fim, tipicidade, que pode ser material e formal. Preciso das duas? Sim, preciso. Tipicidade formal, previsão legal. Tipicidade material, ofensa relevante, lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Não é qualquer lesão, não é qualquer subtração que afeta o patrimônio. Precisa ser uma subtração relevante. Subtrair R$1 de alguém que tem R$10.000 à sua disposição. Isso não gera uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Lembra, princípio da insignificância. Então, quando for cabível o princípio da insignificância, não haverá tipicidade material. Sem tipicidade material, o fato será atípico. Tudo bem? Se houver tipicidade, se o fato for típico, passa-se a análise da antijuridicidade ou ilicitude. Perceba, antijuridicidade ou ilicitude. O que significa isso? Ora, a regra é que todo o fato típico também é ilícito. Ou seja, se o fato é constituído de uma conduta, de um resultado, de um nexo causal, de uma tipicidade, ele não pode ser praticado. Se ele for praticado, ele atenta contra o direito, ele é ilícito, ele é antijurídico, contra o direito. Então, por isso que a regra é: todo fato típico também é ilícito, salvo quando se estiver diante de uma excludente da ilicitude. Então, na verdade, a regra é que se for típico, automaticamente já é ilícito, a não ser que se esteja agindo sob o palio de uma excludente de ilicitude. Primeira excludente de ilicitude, legítima defesa, do artigo 25 do Código Penal. Lembrando que as excludentes estão no artigo 23, inciso 1º, 2º e 3º. A explicação de duas dessas excludentes estão no artigo 24 e 25. Artigo 25 trata da legítima defesa, artigo 24 trata do estado de necessidade. O que é legítima defesa? O que você tem que analisar quando se está diante de uma legítima defesa? Primeiro, se há uma agressão. Legítima defesa é repelir a agressão. E a agressão é conduta humana, é ação humana. Se for ataque de um animal, a priori não é legítima defesa. A priori é estado de necessidade. Porque eu não consigo enquadrar o ataque do animal dentro do conceito de agressão, que exige um comportamento, uma ação, uma conduta humana. Entretanto, caso este animal tenha sido atiçado, ou caso esse animal esteja sob o comando humano, porque ele é um animal adestrado, passa a caber no conceito de agressão. Então, quem mata um animal que estava prestes a lhe atacar por instinto próprio, vai alegar em seu favor estado de necessidade, porque ele está repelindo uma situação de perigo. Quem mata um animal que está prestes a lhe atacar, porque ele tinha sido atiçado por um humano, porque ele tinha sido adestrado por um humano, agirá em legítima defesa.
Tudo bem? Aí lembra que sempre que houver uma excludente de ilicitude, é cabível aquela liberdade provisória do artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal. Aquela liberdade provisória por excludente de ilicitude. Prosseguindo na análise da legítima defesa. Agressão injusta. O que é uma agressão injusta? É aquela que não foi provocada pelo agente. Então, no seu vade-mecum, na sua legislação, vai estar lá não provocada. Agressão injusta. Além de injusta, ela é atual ou iminente. Ou seja, ela está ocorrendo ou está prestes a ocorrer. E a repulsa foi moderada. A moderação também se exige no estado de necessidade, que é repelir situação de perigo, não criada dolosamente pelo agente, utilizando-se dos meios disponíveis de forma moderada também. Então, essa moderação é a partir da análise dos meios disponíveis. Quais meios estavam à disposição do agente? Ele se utilizou adequadamente do meio disponível? Ou seja, ele provocou a mínima lesão possível, ele agiu da forma menos gravosa possível para a repulsa. Claro que a análise dos meios disponíveis dependem de situações concretas. De um idoso, eu não vou exigir que ele trave uma luta corporal com a pessoa do criminoso. O que eu posso exigir de um lutador de boxe, de um atleta, por exemplo. Então, a análise da moderação ela se dá dentro do caso concreto, a partir do que era possível ser feito a partir da análise dos meios disponíveis. Então, legítima defesa confunde com o estado de necessidade, artigo 25 e artigo 24 do Código Penal. Exercício regular de um direito confunde com estrito cumprimento do dever legal. Então, exercício regular de um direito. Qual a diferença de direito para dever? Ora, o dever, ao dever, vem acoplado uma sanção. Então, quando não se pune, quando não se pratica o dever, se é punido. Quando não se exerce o direito, não acontece nada. Absolutamente nada. Mas quando não se cumpre de forma estrita o dever imposto por lei, se recebe uma sanção. Então, quando a sanção vem acoplada, é um dever. Quando não tem sanção, é um direito. Então, principais exemplos de exercício regular de um direito: lesões no esporte, intervenção cirúrgica, castigo moderado aos filhos. Estrito cumprimento do dever legal, funcionário público. Quem responde precipuamente por um crime e pode alegar em seu favor estrito cumprimento do dever legal é o funcionário público. Então, essa excludente milita em favor do funcionário público. Mas, numa situação específica que pode cair na tua prova, o advogado pode se utilizar do estrito cumprimento do dever legal, quando ele estiver agindo, atendendo ao sigilo profissional. Sigilo profissional pode, para fins penais, tanto ser um direito como ser um dever. A regra é que seja um dever. Eu tenho que observar o sigilo profissional sob pena de ser sancionado junto ao Tribunal de Ética e Disciplina. Mas, se o cliente libera que o advogado revele o que ele tem ciência, por meio do exercício do seu mistério, por meio do exercício da advocacia, passa a ser um direito do advogado manter o sigilo ou não. Então, sigilo profissional, em regra, é um dever. Caso o cliente libera, configura um direito. Tranquilo? Então, pode ser que o advogado haja em estrito cumprimento do dever legal, pode ser que ele haja em exercício regular de um direito. E aí ele não cometeria o crime de falso testemunho, por exemplo. Ele não seria obrigado a testemunhar, em razão desta previsão, desta excludente de ilicitude. Tá bom? Se tiverem perguntas, coloque aí no chat, que na sequência a gente responde. Para fechar a teoria tripartida do crime. Culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpável. Ora, preciso saber o que integra a culpabilidade.
Primeiro subelemento que integra a culpabilidade é a imputabilidade, ou seja, é a capacidade de culpabilidade, é a capacidade de responder por um crime. Segundo subelemento, potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Não é saber que aquele fato está proibido, é ter como saber. Se eu moro no Brasil, numa zona urbana, eu tenho como saber que não se pode consumir drogas. Se eu tenho como saber que não se pode consumir drogas, eu tenho potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Ou seja, é o ter como saber, em que pese eu não conhecer o artigo 28, por exemplo. Tá bom? Terceiro subelemento, exigibilidade de conduta diversa. Se os três elementos estiverem presentes cumulativamente, posso falar que o fato é criminoso. Posso falar que há crime. Perfeito, Diego. Já sei a teoria tripartida. O que é mais importante agora também eu saber? As teses defensivas. E como essas teses defensivas se aplicam dentro dessa perspectiva. Então, olha só o que é importante no frigir dos ovos. É importante você entender que existem teses defensivas que vão incidir sobre um desses três elementos do crime. Como, por exemplo, a primeira delas, coação irresistível de ordem física ou erro de tipo inevitável, incidem sobre a tipicidade. Ou seja, se você na sua peça alega erro de tipo, a sua conclusão tem que ser um pedido que esteja linkado à atipicidade. Se você alega coação irresistível de ordem física, porque a moral vai ter uma outra consequência de ordem física, o seu pedido vai ter que estar linkado com a tipicidade. Então, tudo que vai aparecer de azul na tela configura tese defensiva. Coação irresistível, física, erro de tipo inevitável, as próprias excludentes de ilicitude que já estão na tela de azul também são hipóteses de teses defensivas que irão repercutir na ilicitude ou antijuridicidade. O que mais que repercute na tipicidade? Ora, o que afasta a tipicidade material? O princípio da insignificância. O que afasta a tipicidade formal? A ausência de previsão legal ou abolício crimes. Abolício crimes. Lei nova que descriminaliza a conduta. Ausência de previsão legal. Quando aquela conduta não está prevista em lei. Como, por exemplo, quando não há previsão para aquele crime na forma culposa. A ausência de previsão legal também vai conduzir à atipicidade. Crime impossível também seria a hipótese de atipicidade. Não está na tela, mas você pode acrescentar como consequência do crime impossível a atipicidade. O que afasta a imputabilidade? Ou seja, quando não haverá esta capacidade de culpabilidade. Não haverá essa capacidade de culpabilidade quando estiver presente uma das hipóteses de inimputabilidade. Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que torne o agente absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de portar-se de acordo com esse entendimento. Acorda aí, não vai dormir, pelo amor de Deus. Segunda hipótese de inimputabilidade, o menor de 18 anos não comete crime, comete ato infracional, não recebe pena, recebe medida socioeducativa ou de proteção. Terceira hipótese de inimputabilidade, qual é? Vamos lá, desperta aí. Terceira hipótese, embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o agente fique absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de portar-se de acordo com esse entendimento. Seriam as três hipóteses de inimputabilidade. E só quero que tu tome cuidado com mais uma específica da lei de drogas, que é a dependência química. Especificamente na lei de drogas, artigo 45 e 46 da lei de drogas, temos lá a possibilidade da dependência química também afastar a imputabilidade. O que afasta a potencial consciência sobre a ilicitude do fato? O holandês que vem para o Brasil e não tem como saber que não pode
se utilizar de maconha? O sujeito que é brasileiro, mas desde novinho mora no exterior e vem para o Brasil portando uma munição que no seu país de origem era permitido. Era, inclusive, um amuleto que ele se utilizava. Quem, sendo indígena, isolado, que nunca teve contato com uma sociedade não indígena, mata os filhos recém-nascidos por eles serem gêmeos, por ser um costume local, um costume desta cultura indígena. Ora, quem não tem como saber, quem não tem como conhecer a regra de proibição, incidirá em erro de proibição inevitável. Então, o erro de proibição inevitável afasta a culpabilidade. O que afasta a exigibilidade de conduta diversa? Ora, a exigibilidade de conduta diversa é afastada pela obediência hierárquica ou pela coação irresistível. Obediência hierárquica, funcionário público que cumpre ordem superior não manifestamente ilegal. Fulano, leva esse envelope desta secretaria para esta outra. Leva, sim senhor. No meio do caminho, interceptado pela polícia, se abre o envelope entorpecente. O sujeito que levou o envelope lacrado pode alegar em seu favor obediência hierárquica, porque ele recebeu uma ordem de um superior que era aparentemente legal. Obediência hierárquica. Coação irresistível de ordem moral, uma ameaça. Já caiu na segunda fase. Um senhor de 80 anos de idade, que não tinha para onde ir, vê ingressar na sua residência um traficante de drogas muito perigoso, que diz que se ele não levar o entorpecente da comunidade para um posto de gasolina, vai expulsá-lo da favela. Como ele não tem para onde ir, não tem parente, ele resolve levar o entorpecente. Coação irresistível de ordem moral. Ou seja, deste senhor não se exige conduta diversa. Não se exigindo conduta diversa, o fato não é culpável. Não sendo o fato culpável, não haverá crime. Tudo bem? Então, sempre te digo isso, não basta você conhecer as teses, você precisa entender aonde elas moram, aonde elas residem dentro da teoria tripartida do crime, para que você então consiga fazer o pedido de forma adequada. Lembrando que existe uma ordem nessa análise. Sempre se começa com a tipicidade e sempre se termina com a culpabilidade. Em uma das nossas aulas anteriores eu te perguntei, se concorrer à tese de insignificância e legítima defesa, qual é que o juiz vai reconhecer primeiro? Insignificância. Porque o juiz vai começar pela análise da tipicidade. Subsidiariamente, você poderia pedir a legítima defesa. Mas ele só vai analisar a legítima defesa se o fato for típico. Ou seja, ele só passa para a análise da ilicitude se o fato for típico. Assim como ele só passa para a análise da culpabilidade se o fato for ilícito, se o fato for antijurídico. Tudo bem? Então, nossa tela está completa, nossa tela está finalizada. Você só pode acrescentar uma anotação de que, por exemplo, o crime impossível também afasta a tipicidade. Fora isso, podem tirar aquela famosa foto, podem guardar isso aí e a gente vai encerrar a apresentação já conduzindo para o final da aula. Só vai fazer algumas ponderações antes, tá bom? Dá um tempinho para que vocês consigam registrar a tela que está agora à disposição de vossas excelências. Então, encerrando a apresentação, já vejo que na caixinha aqui nós temos duas perguntas. Uma pergunta. Olha só, doutora Maiara, explique a questão do advogado de novo. O que você tem que entender? O sigilo profissional, ele está previsto lá no Estatuto da OAB. E o sigilo profissional, ele repercute na impossibilidade do advogado cometer o crime de falso testemunho. Falso testemunho, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Eu utilizo nesse ponto uma questão de minha autoria, que eu falo que um advogado que patrocina um grande traficante de drogas é arrolado como testemunha contra esse traficante de drogas. E chega no dia da audiência, ele fica calado. E quando ele fica calado, o Ministério Público quer imputar a ele o crime previsto no artigo 342.
o crime de falso testemunho, porque ele calou a verdade. E ele não poderia assim fazê-lo. Portanto, o Ministério Público quer imputar ao advogado o crime de falso testemunho. E aí eu te pergunto, o que dá para alegar em favor deste advogado? E aí existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é, se o traficante de drogas nada falou, ou se o traficante de drogas não autorizou que ele falasse nada acerca dos fatos, você deve alegar em favor do seu constituinte o estrito cumprimento do dever legal. Porque, neste caso, o sigilo profissional vai ser um dever. Tá? Porque se ele descumpre, ele recebe a sanção do artigo 34. Tranquilo? A segunda possibilidade é, se o cliente liberou, diz, doutor, já estou na merda mesmo, se eu falar, não falar, eu vou ser condenado, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Por mim, tranquilo, não tem problema nenhum. O senhor pode falar que o senhor tem conhecimento acerca deste tráfico de drogas. Ora, se o advogado revela o que ele tem conhecimento, não importa. Se ele fica calado, você não pode mais agora alegar em favor dele o estrito cumprimento do dever legal. Por quê? O sigilo profissional, a partir da autorização do cliente, vai se configurar como sendo um direito do advogado, não mais um dever. Então, se ele resolve ficar calado, agora você alega em favor do advogado o exercício regular do direito. Então, o sigilo profissional, a partir da análise da autorização do cliente, pode ser um dever ou pode ser um direito. Se o cliente autorizou, é um direito do advogado que se mantém em silêncio, observar o sigilo profissional. Se o cliente não autorizou, nada falou, ou seja, na regra, é um dever. Então, você pode alegar em favor do advogado estrito cumprimento do dever legal. Então, você seria o advogado do advogado. É possível? É possível. Porque esse exemplo, inclusive, está no livro do Sanches, Rogério Sanches, que é a fonte precípua de exemplos e de questões do exame de ordem. Tá bom? Ficou clara a diferença? Perfeito. Então, o que você tem que analisar é se há autorização ou não. Se houver autorização, direito. Se não houver, dever. Ah, mas o professor Braz... Não importa mais o Braz. Agora, nesse momento, não importa o Braz. Deixa o Braz para a primeira fase, para o passado. Brincadeiras à parte. É porque o direito, em que pese nós estudarmos assim, ele não é estanque. Então, o mesmo tema repercute em várias áreas do direito. Mas eu não estou analisando ética. Estou analisando o exame de ordem na perspectiva do direito penal e processo penal. E no direito penal e processo penal, você tem que analisar o direito versus dever, para que então você chegue à conclusão se há exercício regular do direito ou se há estrito cumprimento do dever legal. Tá? E aí vocês podem conduzir nessa tocada que eu garanto. Tá bom? Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, ficamos hoje por aqui, encerramos a aula por aqui. Vou colocar aqui no chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Se não, muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês possam utilizar bem desses encontros online para prosseguir nos estudos rumo à nossa aprovação, se Deus quiser. Tá bom? No mais, sigo à disposição. Se quiserem resolver a questão, resolvam, mandem para o meu e-mail. Recebi hoje uma peça, vou corrigir, vou encaminhar com aquela análise individualizada para que a gente possa ir avançando ao longo dessa preparação, tá bom? Então, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, grande abraço. Se Deus quiser, na próxima quinta estaremos aqui novamente com mais essas 2 horinhas aí que são muito valiosas na nossa preparação. Grande abraço, fiquem com Deus, meus amigos, até logo.